eu queria começar, óbvio, né, com a Goebbels News, Globo Lixo. Para variar, a Globo, ela tem uma espécie de fixação, e a gente vê isso o tempo todo, e eu quero colocar um vídeo que foi construído por comentaristas muito lúcidos a respeito de uma cena do Lula com Tarcísio de Freitas recentemente, acho que foi na sexta-feira, salvo engano, mas vamos colocar para você. Imagina, essa reunião de hoje é uma aula de política num país que está polarizado, às vezes cruelmente polarizado. A gente teve até morte de bolsonarista atirando em petista durante as eleições. O que o Lula faz? O Lula vai e trata o Tarcísio como o governador de São Paulo institucionalmente, mas mais do que isso. Né, Marcelo? Foi muito mais do que isso. Foi uma manifestação política. E como você disse, o Tarcísio começou a ser vaiado, né? Ah, privatista, privatista. E o Lula disse, olha, eu conheci ele como engenheiro do Exército, lá em Quaí, e já me dei bem com ele. Depois ele trabalhou no DNIT, no Ministério dos Transportes, com a Dilma Rousseff. Aí o Lula diz, eu lamentei quando ele foi ser ministro do Bolsonaro. Mas política é assim, política é mutável. E agora eu me preparo, ele nos venceu, e agora eu me preparo para vencer ele. Bem, isso é o Lula, né? Política na veia, no sangue, na alma. Tarcísio é o contrário, é um técnico, é um engenheiro com um QI super alto também como a Tabata, com uma história parecida inclusive com a Tabata e nunca foi político, né? Não é todo mundo, o Tarcísio da direita, eu acho que o Tarcísio é meio político e ideológico. Então, o Tarcísio fica em cima ali, no fio da navalha. Ele precisa do eleitorado do Bolsonaro. Ele só virou governador de São Paulo porque ele teve os votos do Bolsonaro. Não pode abdicar disso. Mas ele não concordava com muita coisa do Bolsonaro e ele precisa trazer o eleitorado que não é mais bolsonarista e que rejeita o Boulos. Portanto, é uma aula de pragmatismo, mas embrulhada com muita civilidade, com simpatia. O Tarcísio estava rindo um pouquinho como nervoso, mas porque, na verdade, ele estava gostando daquele ambiente, como gostou do projeto de 5,8 bilhões para o túnel ligando ali Santos com Guarujá. Que governador não gostaria, não é, Marcelo? A gente olha para isso, né? E tem um trecho de uma análise do Otávio Guedes que eu quero colocar para você antes da gente analisar aqui a sua posição a respeito disso. Vamos colocar o Otávio Guedes. Sociais do bolsonarismo, que é o termômetro para você saber para onde vai. A discussão é por que o Tarcísio sorriu. Né? É o riso do Tarcísio quando o militante grita volta para o PT e ele ri bastante durante um bom tempo. Esse é o tema de debate nas redes bolsonaristas, ou seja, estar presente, fazer um turno em conjunto, tudo bem, mas rir para o Lula não pode. É mais ou menos isso. Então o Lula... Boca, né? Oi? Não pode beijar na boca. Não pode beijar na boca. Então é mais ou menos isso. Então o que o Lula faz... O Lula extrai o ódio da política. Né? Quando ele extrai o ódio da política, ele extrai a essência do bolsonarismo. A essência do bolsonarismo é o ódio. É a minha opinião, é o ódio. E fomentar os ódios dos seus seguidores, né? Que não pode conviver com o adversário. O adversário é inimigo. Mas não é só não conviver, é ter ódio. Você precisa ter ódio. Você precisa acordar e dormir com raiva do Lula, do PT, da imprensa, da justiça, de qualquer coisa. Você tem que ter raiva. Então, o Lula, quando ele joga dessa maneira, né? Como a Sadi diz, o Lula sendo Lula, ele está tirando o bolsonarismo do tabuleiro. Quer dizer, olha, não tem ódio. Vamos fazer uma política sem ódio? Eu vou colocar a brincadeirinha do Lula com o Tarcísio para vocês verem e aí tentar entender com a Adrilles se ele será poupado da fúria global e lulopetista ou se ele é um grande estrategista que vai ser aí parte do sistema validado. Vamos colocar para vocês. Trabalhou no DNIT, trabalhou fazendo o gasoduto Paris-Manaus, quando eu era presidente. Eu encontrei com o Tarcísio em Quari, no meio da Amazônia, trabalhando no gasoduto. Depois o Tarcísio trabalhou com a Dilma Rousseff. Depois eu estranhei vendo ele trabalhar com o Bolsonaro, mas paciência, é uma opção dele. E depois ele ganhou de nós as eleições. O que é que eu vou lamentar? Eu tenho que parabenizá-lo e preparar para derrotar você nas próximas eleições. E quando a gente estiver governando, a gente trabalhar. Adrilles Jorge, como que você enxerga isso que a gente está falando? Eu não
enxergo com olhos tão complacentes assim ao Tarcísio, não. Pode ser que ele esteja fazendo uma estratégia, como bem disse meus dois colegas aqui, mas eu acho uma estratégia arriscada. É uma estratégia do ponto de vista político. Se fosse em temperaturas normais de conflito político, eu acho que seria interessante. Essa estratégia acontecia quando havia aquilo que o Olavo de Carvalho chamava de teatro das tesouras, tá? O PSDB, que era uma esquerda mais moderada, e o PT, que era uma esquerda mais radical. Mas os dois partidos eram faces do mesmo tipo de ideologia, do mesmo face de moeda. O que Bolsonaro trouxe, e que trouxe esse ódio, da qual a Eliana Cantanhede, o Otávio Guedes, a Globo News fala, é uma direita real, uma direita concreta, ideologicamente bem situada. Agora, o Tarcísio, por ser um técnico, talvez ele não tenha tantas preocupações assim com essas questões ideológicas, mas ele foi eleito como exatamente endosso ao conservadorismo, ao cristianismo, ao bolsonarismo, e ele é um homem cristão. Agora, por que não há condições normais de temperatura, de conflito político, como quer acreditar a Eliane Cantanhede, Otávio Guedes, a Globo News? Porque há perseguidos políticos nesse momento. Há presos políticos nesse momento. Há uma pessoa que foi morta por uma leniência de um juiz nesse momento. E essa perseguição política atende ao interesse do lulopetismo. Se boa parte do Brasil tem ódio, tem um sentimento de ira santa, como os próprios católicos dizem, os cristãos dizem, que se tem um sentimento de ojeriza ao lulopetismo, por quê? Porque ele fez o maior esquema de corrupção, os maiores esquemas de corrupção da história, e agora esses perseguidos políticos, pessoas presas por estarem rezando em frente a quartéis, e aí na chamada da Globo News, no próprio Twitter, fala, não, porque o Lula é um homem conciliador, porque houve bolsonaristas que mataram pessoas, ou seja, eles invertem a situação. Agora está sendo gente morta, torturada, gente presa, gente perseguida pelo lulopetismo. Eu não sou tão exatamente complacente ao que se chama de estratégia do Tarcísio Gomes de Freitas como candidato ou viável candidato a uma possível reeleição, ou mais, a própria presidência da República, uma vez que nesse momento Bolsonaro se tornou inelegível, pela seguinte questão: o Tarcísio não só foi complacente, está sendo calado, mas como foi complacente, ele já puxou o saco dos ministros do STF. E quando você, enquanto representante máximo, ou segundo representante máximo da direita do Brasil, fecha os olhos, fecha os ouvidos, não fala nada sobre essa perseguição inclemente que está tendo a direita, conservadores, jornalistas presos, jornalistas censurados, jornalistas exilados, pessoas com contas bancárias bloqueadas, eu não acho que é só uma estratégia, eu acho que ele está sendo omisso. Acho que o silêncio do Tarcísio Gomes de Freitas, junto com o seu riso, e não acho que seja riso de nervoso, ele está sendo civilizado com Lula, eu acho que é criticável, sim. Eu acho que ele está fazendo o jogo de uma ditadura e de uma possível volta a um teatro de tesouras. Se ele, eventualmente, se ele for eleito, reeleito, ou até eleito presidente da República, o que não é uma coisa a ser desprezada no futuro, ele vai ser conivente com essa continuidade dessa perseguição? Ele vai ser conivente com essa ditadura de toga que a gente tá vendo? São essas as questões que eu coloco. Então, não sei se é uma estratégia tão, assim, afável. Se fosse, novamente, em temperaturas normais, numa realidade normal de um conflito político, tudo bem. Não é o que está acontecendo. Então, por isso que eu acho que justifica uma certa irritação desse riso, dessa complacência, dessa gentileza exacerbada do Tarcísio e, sobretudo, de um certo puxa-saquismo que ele tem com o ministro do STF. Ele parou de fazer isso. É bom que se diga. Mas eu não vi uma única crítica, uma única palavra do Tarcísio em relação à perseguição inclemente que a direita brasileira sofre no judiciário com o endosso, aval do governo federal, com endosso, aval da Globo News. Talvez seja por isso também, Marco Antônio, que a Globo News esteja sorrindo, ironicamente, para o Tarcísio de Freitas. Esse é um ponto que a gente sempre bateu aqui, na verdade, né? O Tarcísio, ele tem o dever moral de se manifestar. Quando você tem Gazeta do Povo, Revista Oeste, os grandes nomes, e assim, não precisa, a gente não precisa fazer nenhum paralelo com uma questão política ou acessar, por exemplo, não precisa usar o mesmo tom que a gente. A gente não você pode muito bem criticar o STF com toda a tecnicidade, com toda a maneira respeitosa que ele acha que deve ter e tal. Mas, de novo,
simplesmente não falar, se omitir a respeito desse nível de perseguição institucional que vive no Brasil hoje, pô, o Supremo tá com uma... tá montando um grupo de o quê? De espiões, monitoramento, né? Espiões, polícia militar, que tem agente. Pô, que negócio é esse? O cara é o líder do principal estado do país, né? Ele tem realmente a obrigação de se manifestar, né? E é isso que eu falei. Não pense que o PT e o STF vão poupá-lo a partir do momento em que perceberem ele como uma ameaça eleitoral. Ele pode não ter falado nada, mas de repente eles veem, olha, as pesquisas dizem que o Tarcísio disparou nas intenções de voto para a presidência em 2026. Os caras vão massacrá-lo do mesmo jeito, não adianta. E assim, é isso que eu falo, uma coisa não elimina a outra, né? O fato do PT estar tentando usar isso para causar discórdia na base bolsonarista, né, também não elimina o fato de que o Tarcísio está sendo covarde ao não se manifestar. Luiz, eu queria até reiterar o que você está dizendo. Daqui a pouco vai no chat o pessoal, vocês estão dividindo o direito. Não é isso. Se o Tarcísio for o candidato à presidência da República em 26, todo mundo aqui, nós 4, provavelmente vamos votar nele. O problema é que a gente passa por um momento grave de perseguição, de tortura, de censura, de prisão. Ou seja, isso tudo está sendo capitaneado pelo STF, com o endosso, claro, do governo, a quem a justiça tirou da cadeia. Gente que tirou da cadeia por corrupção para capitanear esse tipo de perseguição também. E não se colocar frente a isso, não se colocar contra isso, como o Marco Antônio disse, até de maneira respeitosa. Agora, além do Tarcísio não ter falado nada sobre isso, ele já chegou lá numa convenção lá de Portugal a elogiar os ministros do STF e dizer que o Brasil vive uma democracia pujante. E ele é a maior liderança depois do Bolsonaro da direita no país. Eu apenas quero que ele fale, que ele se manifeste. Pode até ficar com a TV Cultura debaixo das barbas dele, loteada pela esquerda, como está. Mas não dizer nada sobre essa perseguição, isso me incomoda e me incomoda profundamente, assim como qualquer pessoa que tenha votado da direita do Brasil. E a junção de fatores vai incomodando mais ainda. TV Cultura, mas não se manifestar e tudo. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilho sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.